Agora passou. Passou. Tá valendo, Carol. Então tá jóia. Bom, gente, obrigada pelo convite, então, e pela responsabilidade de falar de osteoporose. É um tema que eu gosto bastante de estudar e que eu venho estudando bastante. Então, eu resolvi falar algumas coisas para a gente tentar alinhar nossa linha de raciocínio para um melhor atendimento para as nossas pacientes. Ao longo da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre conceito, epidemiologia, os fatores de risco, a fisiologia e a fisiopatologia da doença, o quadro clínico, os exames laboratoriais, pertinentes a ela, a densitometria óssea, o Oi? Scott-Frax. Oi? Não, tô entrando numa live. É, O índice Pronto. Frax e o Já abraço. já botei o Thomas na live dele lá. Tá tudo bem, Carol. Pode continuar. Tratamentos não farmacológicos e farmacológicos, e eu vou encerrar com um caso clínico para a gente tentar sedimentar o conhecimento que a gente vai aprender aqui. Então, a osteoporose ela é uma doença osteometabólica sistêmica, caracterizada pela redução, então, da densidade e da qualidade óssea. E ela tem como um desfecho clínico mais importante a ocorrência de fraturas por baixo impacto, particularmente na coluna, no antebraço e no quadril. A resistência óssea, ela é definida, então, pela densidade mineral óssea e pela qualidade desse osso, aonde a osteoporose, ela tem diversas formas de manifestações. Pela densitometria, com T-score de menos 2,5, por alguma fratura por fragilidade, por uma osteopenia, com fratura por fragilidade vertebral, úmero proximal, radiodistal e pelve, ou pelo risco elevado de fratura pelo frax. A epidemiologia, então, da osteoporose, ela é bem prevalente. Um estudo brasileiro evidenciou que a partir dos 50 anos, 30% das mulheres elas vão apresentar osteoporose e 15% dos homens também vão ter algum tipo de fratura decorrente da osteoporose. O único problema é que no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande e a gente vê que o risco de fraturas nessa população ela é maior em raça branca do que em raça negra. 200 milhões de pessoas no mundo vão ser afetadas pela osteoporose, sendo que 5% é a incidência no Brasil. E 50% de todas as mortes de osteoporose são de quadril, seja por hospitalização prolongada ou por perda de função, e 28% de vertebrais. Aqui a gente tem só uma estatística do Consenso Brasileiro de Osteoporose, liberado em 2022 para 2023, onde o custo anual dessa doença para o Brasil é de 1,2 bilhões, sendo que a maior taxa de custo ou de orçamento gasto é pela perda de produtividade, com 733,5 milhões de reais. Estima-se que em 2040 o número de fraturas por osteoporose vai dobrar comparado a 2015, chegando até 198 mil casos. Como que a gente pode identificar, então, os fatores de risco dessa doença? A IOF, que é o IOF, que é o órgão supremo que estuda a osteoporose, ela liberou gratuitamente no site deles para alguns fatores de risco para que a gente possa identificar para as nossas pacientes qual que é o risco que ela tem de vir a desenvolver osteoporose. E aí esses fatores de risco a gente consegue dividir entre primários, que eles são idiopáticos, ou secundários. E aí se tornam secundários a alguma outra coisa, secundárias a alguma patologia. E aí aqui eu coloquei as mais importantes. O paciente ter mais de 60 anos, se ela já fraturou um osso longo depois dos 50, se ela está ficando baixa, com baixa estatura, se ela tem histórico familiar de fratura, se ela tem queda frequente, se ela faz tratamento com glicocorticoide, se ela tem história pessoal de artrite reumatoide, se ela tem diabetes,
se ela tem hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, se ela tem alguma doença digestiva, se ela faz algum tipo de terapia contra câncer de mama ou câncer de próstata, e aqui eu chamo mais atenção para câncer de mama por causa das terapias que suprimem a produção de estrogênio, níveis baixos de testosterona, menopausa precoce, menstruação estereotipada, cirurgia para retirar os ovários em uma insuficiência ovariana prematura ou precoce de forma cirúrgica e iatrogênica, muitas vezes. Se a paciente é abaixo do peso, se ela tem uma exposição solar inadequada, se ela faz uma atividade física que não é, se ela tem um padrão sedentário ou uma atividade física inadequada para a massa óssea, se ela não tem uma dieta rica em cálcio, e aqui a gente tem o maior consumo de laticínios para a dieta para cálcio, se ela tem um consumo de álcool abusivo e se ela é tabagista. Todos eles levam ao fator de risco para a osteoporose secundária. Entrando um pouquinho na fisiopatologia da doença da osteoporose, é imprescindível a gente lembrar, e aqui eu vou falar diversas coisas para a gente tentar lembrar da fisiologia, porque elas vão ser aplicadas tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico. Então, que a gente tem dois tipos de osso, o osso cortical e o osso trabecular. O osso cortical é o osso que faz o revestimento, é o osso compacto, é o osso com pouco contato com o meio, e a gente encontra mais no osso longo. Quando ele é atingido pela osteoporose, ele muda a sua morfologia para adequar para a porosidade cortical e um afilamento do diâmetro externo. Já o osso trabecular, a fisiologia dele é ser esponjoso, permitir alojar células da medula óssea, resultar de grande superfície de contato com o osso mineralizado com o meio externo. E ele é principalmente encontrado nas vértebras. Quando ele é atingido pela osteoporose, ele vai ter o afilamento das trabéculas e a perda da conectividade. Passando para a parte da fisiologia da remodelação óssea, a gente tem uma série de sucessões de fases da fisiologia que é bem importante a gente ter conhecimento e a gente lembrar que essas fases existem e que elas são facilmente atingidas, tanto pelos nossos fatores de risco, quanto para o nosso tratamento, e é o que vai definir para a gente poder orientar esse nosso paciente. Então, vou lembrar um pouquinho, puxar na memória, na parte da fisiologia que a gente teve na faculdade, ou que a gente estudou, onde a primeira fase é a fase de reabsorção. Então, aqui, a fase de reabsorção, a gente tem uma duração de mais ou menos 10 a 14 dias, onde as células responsáveis por essa reabsorção são os osteoclastos. Eles iniciam, então, se depositando na superfície óssea, e aí eles acabam fazendo uma remoção do quantum osso, formando uma lacuna de reabsorção. Essa fase, ela é predominantemente osteoclástica, porque ela é estimulada por hormônios, por fatores de crescimento, por citocinas, induzidas pelo PTH, e mediada indiretamente pelo osteoblasto. Mas essas células de osteoclasto, elas vão se aderir a essa superfície, vão remover esse quantum osso e vão formar uma lacuna de reabsorção, que é essa lacuna chamada de lacuna de Rausch. Nessa lacuna, vai se criar como se fosse uma superfície celular de proteínas, geralmente funcionando como um lisossomo. Então, vai ter uma redução do pH no compartimento fechado, vai favorecer, então, a dissolução de hidroxiapatita, vai propiciar condições ideais para a ação de proteases lisossomais, como colágeno, catepsinas, produzidas pelo próprio osteoclasto. O produto dessa degradação, desse colágeno, dessas catepsinas, vai ser o cálcio e o fosfato, e eles vão ser transportados por endocitose, pelo osteoclasto, e liberados na circulação. A fosfatase alcalina, ela também vai ser liberada nesse espaço intersticial para a circulação, tornando, então, um marcador de atividade de osteoclasto. O PTH, ele vai se ligar aos receptores nos osteoblastos, levando o recrutamento de pré-osteoclasto ativo, que são responsáveis pelo aumento da reabsorção óssea, a liberação do cálcio e do fosfato na circulação. Passando para a fase de reversão, os osteoclastos eles vão se desprender dessa superfície e vão sofrer uma apoptose.
Aqui, esses osteoclastos, eles vão se desprender e, em seguida, essas células, elas vão se diferenciar para uma célula-tronco mesenquimal de medula óssea e vão se alinhar na superfície do osso, sintetizando uma nova matriz osteoide. Uma vez que esses osteoclastos, eles sintetizam e mineralizam essa nova matriz, ela se torna uma célula de revestimento, ou um osteócito que pode sofrer apoptose. Esse recrutamento, essa ativação, essa diferenciação de osteoclasto, ele é resultado de várias citocinas pró-inflamatórias, osteoclastogênicas, a interleucina 1, fator de necrose tumoral, que são reguladas negativamente pelo estrogênio. Na última fase, na terceira fase, que é a fase de formação, ela vai durar mais ou menos uns 150 dias, aonde esses osteoblastos, eles vão se diferenciar, vão se alinhar na superfície e vão sintetizar essa nova matriz, com muita fibra de colágeno. Vai se calcificar, vai se depor o cálcio e o fósforo vindo da circulação do sangue, e, por fim, a mineralização, aonde a fosfatase ácida vai induzir, então, o aumento da concentração, tanto de cálcio quanto de fósforo nesse local. E o osteoblasto vai produzir a osteocalcina e levar à cristalização dessa mineralização. Tá bom, Carol, tá tudo muito perfeito, essa parte de funcionalidade de fisiologia, mas eu lembro que tem dois tipos de vias de sinalização que dependem nessa fisiologia funcional. E essas duas vias de sinalização, elas são muito importantes para a gente pensar no tratamento que a gente vai fazer para essa paciente de osteoporose. Então, é importante a gente lembrar. A primeira via é a via do Rank ligante, que é a que está à esquerda aqui, via do Rank ligante e osteoprotegerina, que é uma via de sinalização que os osteoblastos, eles recrutam e eles vão ativar os osteoclastos para desempenhar a reabsorção óssea, lá nas lacunas, lá no comer o osso e fazer as lacunas de Hall-Ship. Então, essa via é a que vai controlar a reabsorção óssea. Os osteoblastos, eles expressam na membrana a proteína do Rank ligante, né, que vai se ligar ao receptor do Rank e vai ativar, estimular a diferenciação e a função dos osteoclastos. Ao mesmo tempo, existe a produção da osteoprotegerina. O que a osteoprotegerina vai fazer? Ela vai se ligar ao Rank ligante e ela vai se ligar ao Rank e vai impedir que o Rank ligante atue. Então, ela vai funcionar como uma inibição da reabsorção óssea. Ela vai identificar, quando está reabsorvendo muito o osso, vai começar a liberar a osteoprotegerina, ele vai lá e vai bloquear a reabsorção óssea. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu tenho muito Rank ligante, eu tenho pouca osteoprotegerina. E aí, isso eu tenho uma maior reabsorção óssea. Quando eu tenho pouco Rank ligante, eu tenho muita osteoprotegerina. E aí eu tenho os osteoclastos menos ativos e uma menor reabsorção. Isso faz a gente pensar por que a reabsorção óssea está tão aumentada na menopausa. Porque a diminuição do nível de estrogênio leva a um aumento da produção do Rank ligante e uma diminuição da osteoprotegerina. E aí eu já chamo a atenção que o denosumab, que é um anticorpo monoclonal que é usado para tratamento de osteoporose, ele é uma droga que ele é um anticorpo anti-Rank ligante e ele é usado no tratamento. Passando então para a via do WNT ou da beta-catenina, essa via ela faz uma regulação da função dos osteoblastos. Então, elas têm algumas proteínas expressas na membrana. Quando elas são ativadas pelas proteínas ativadoras do WNT, que não degradam essas proteínas, e dentro delas está a beta-catenina, que é a mais importante, tem uma maior ação osteoblástica. E a ação osteoblástica é de formação óssea. Então, esse mecanismo de estímulo contínuo da formação óssea, ela é fisiologicamente inibida pela esclerostina, que ela é secretada pelos osteócitos. Assim, então, a esclerostina, ela funciona como um freio da formação óssea, controlada, então, pelos osteócitos.
Além disso, essa via do WNT, ela induz a produção de osteoprotegerina, que regula, então, negativamente a formação dos osteoclastos, inibindo a reabsorção óssea. Então, a gente precisa que essas duas vias estejam funcionando para que a nossa fisiologia, que foi descrita no slide anterior, aconteça, tá? Pensando, então, em fisiopatologia da osteoporose. O que que a gente precisa? Que toda aquela parte da fisiologia não aconteça ou que tenha alguma intercorrência nessa parte bonitinha que aconteceu. Primeira coisa, pico de massa óssea inadequado. Então, vamos pensar. A gente vai falar da mulher aqui. A mulher, ela precisa de um pico de massa óssea, ela precisa do estrogênio, e o pico de massa óssea da mulher, ela começa na adolescência, e o pico máximo é dos 30 anos. Então, aqui na curvinha, em rosa, a gente vê que começa a subir, e ela tem um ganho acelerado, bem na transição dos 10 aos 20 anos, uns 15 anos, um pico máximo de 35, e aí quando começa a queda do estrogênio, ela começa a decair o pico de massa óssea dela, tá? Além disso, a gente tem uma perda óssea acentuada da menopausa. Por quê? Porque a gente vai ter uma diminuição do estrogênio, vai ter um aumento do rank ligante, e aí vai ter um aumento de esclerostina e um aumento da atividade de osteoclasto. E a gente vai ter um aumento da reabsorção óssea. Ao passo que concentrações normais de estrogênio ou aumentadas de estrogênio, a gente vai ter uma diminuição da atividade do osteoclasto. E aí a gente vai ter uma melhora dessa parte óssea. Além disso, a gente tem várias doenças e algumas medicações que interferem na massa óssea. Glicocorticoides, terapia antirretroviral, terapia com deprivação hormonal, ou seja, agonista de GnRH, inibidor da aromatase, tamoxifeno, dose supressiva de hormônio de tireoide, diurético de alça, inibidor de bomba de prótons, pioglitazona, rosiglitazona, anticonvulsivante, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, anticoagulante, inibidor de calcineurina. A gente precisa conversar com o nosso paciente, fazer uma anamnese bem detalhada para tentar identificar esses fatores de risco que podem interferir na massa óssea desse nosso paciente. Aqui eu achei bem bonitinho esse card, é dessa Afísio, na verdade, que faz esse jogo entre osteoblasto e osteoclasto na osteoporose. Ou seja, o osteoblasto vai lá e começa a formar a massa óssea, e o osteoclasto vai lá e coloca simplesmente uma bomba de TND e explode tudo. Ou seja, então ele come o osso de uma forma acelerada e o osteoblasto não dá conta de fabricar o osso de forma fisiológica. Nosso quadro clínico, então. A osteoporose, ela não tem manifestação clínica até que aconteça uma fratura. E a fratura, ela pode ser ou por fragilidade, ou... quer dizer, a fratura de osteoporose é por fragilidade, perdão. Uma paciente com fratura vertebral, ela tem um risco aumentado de ter uma nova no ano seguinte. Metade das pacientes que já tiveram uma fratura de quadril tiveram uma fratura anterior. O diagnóstico clínico de osteoporose, ela é uma fratura de fragilidade que resulta de uma força mecânica que normalmente não levaria a essa fratura. Num sítio onde não é comum você quebrar o osso. Então, os sítios que a gente costuma falar que são fraturas de fragilidade é coluna, quadril, punho, húmero, costela, mesmo sem ter uma densitometria óssea com diminuição de massa óssea. Se a paciente já tem essa fratura, a gente já considera como osteoporose. Fratura de crânio, coluna cervical, mão, pé, tornozelo, estão mais propensos a ser fraturas por estresse ou por atividade ou lesão repetitiva. Aqui eu coloquei que perda de 4 centímetros de estatura inicial ou 2 centímetros no último ano. Por quê? Porque geralmente as pacientes mais idosas, elas vão perdendo estatura, seja ela por curvatura da coluna, por postura, ou por achatamento de vértebra, que isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
A gente tem que lembrar que fratura por fragilidade, na maioria das vezes, são assintomáticas, principalmente fraturas vertebrais. E como que a gente vai diagnosticar? Quando a paciente ela perde 4 centímetros da estatura de quando ela teve o pico da massa óssea, dos 30, 35 anos, ou da maior medida que ela já teve de altura, ou do último ano. Como essas pacientes elas fazem rotina ginecológica, é interessante a gente medir a altura delas e não perguntar para elas quanto que elas medem, porque senão a gente pode ouvir vários tipos de estatura e a gente perde um pouco o nosso parâmetro. Ah, Carol, mas eu não sei quanto que ela media quando tinha 30 anos, ou qual que foi a maior estatura dela. Pelo Consenso Brasileiro de Osteoporose do ano passado, eles acabam falando para a gente que se a gente deixar a paciente sentada, viradinha de lado, com as mãos abertas, e a gente medir a distância entre os 2 dedos médios dela sentada, seria a altura maior que ela já teve, tá? Então, para a gente poder comparar a isso. Exames laboratoriais. Existe algum exame laboratorial que vai me fazer diagnóstico de osteoporose? Não, diagnóstico não. Mas vão fazer diagnósticos de doenças que podem levar a uma osteoporose secundária. Lembrando que a osteoporose primária ela é idiopática e ela é de efeito de menopausa ou de envelhecimento. Osteoporose secundária, então, é secundária a alguma doença ou alguma medicação deletéria ao osso. As medicações a gente já viu previamente, e as doenças, então, entram as tireoidopatias, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, eletroforese de proteínas, pensando no mieloma múltiplo, uma insuficiência ovariana prematura, uma doença celíaca, HIV, artrite reumatoide. Então, tudo isso deve ser investigado e tratado para prevenir uma osteoporose secundária. E os marcadores ósseos, Carol? A gente pode usar como predição de risco ou até de monitoramento de resposta terapêutica, mas a gente não usa como diagnóstico, tá? E aí a gente tem os marcadores de formação óssea e os marcadores de reabsorção. Os marcadores de formação, eles são produtos diretos ou indiretos da atividade de osteoblastos. Então, é daquele bonequinho que vai fazer a formação do osso. Eles secretam as moléculas que preenchem a cavidade de reabsorção com osteoide, que é um tecido rico em colágeno. Liberam na corrente sanguínea, essas concentrações elas ficam aumentadas no sangue e na urina, e elas indicam uma maior atividade de formação óssea. E aí aqui a gente tem a fosfatase alcalina na fração óssea, a osteocalcina e os propeptídeos C e o N, que é o N-terminal de colágeno tipo 1 e o C-terminal de colágeno tipo 1. Já os marcadores de reabsorção óssea, eles vão ver a atividade de osteoclasto e o produto da degradação óssea. Esse processo de degradação, ele vai durar em torno de 4 a 6 semanas, e os níveis, eles podem ficar aumentados no sangue nesse intervalo de tempo, indicando, então, uma maior atividade de reabsorção. Marcadores de remodelação baixos, a gente tem um significado de uma diminuição de risco de fratura. Mas valores muito elevados a gente costuma encontrar em pacientes com metástase óssea, mieloma múltiplo e hiperparatireoidismo primário. A IOF e a Sociedade Europeia de Osteoporose, ela fala que os marcadores de remodelação óssea, eles não devem ser encorajados para a prática clínica, porque eles têm uma resposta terapêutica inadequada, justamente pela dificuldade que se tem na padronização da análise e nos valores de referência. Eles são medidos tanto na urina quanto no sangue, sofrem ação de horário, de cronologia, então, para serem funcionados ou coletados, então não se tem um valor de referência que seja fidedigno para que a gente possa dizer, essa paciente está tendo uma resposta ou não. Porém, a Universidade da Inglaterra, ela recomenda os marcadores em alguns momentos de decisão terapêutica, principalmente o propeptídeo de colágeno tipo 1, que é um marcador de formação, e o CTX, que é o telopeptídeo de colágeno tipo 1, que é de reabsorção, quando você faz a decisão do tratamento, depois de 1 mês que você iniciou a medicação e 6 meses depois. E aí ela costuma
indicar como valor de resposta terapêutica, uma diminuição do pró-peptídeo de colágeno se for superior a menor mudança de 10 microgramas ou inferior a 35, e o CTX como uma menor mudança significativa em torno de 100. Esses marcadores, eles são bem difíceis de você conseguir, o SUS, ele não cobre em nenhum momento, eles são particulares e eles têm um custo um pouco elevado para a gente solicitar para os pacientes. E a densitometria? Então, a densitometria, de acordo com o Ministério da Saúde, ela é o padrão ouro para diagnóstico de osteoporose. Ele é um exame que vai medir a densidade mineral óssea por atenuação diferencial de energia do osso e tecido mole. E ele vai fazer uma referência a essa diferença de padrão mineral já conhecido. Essa absorção diferencial, ela é medida através de fótons de baixa e de alta energia, através dessa parte onde ela fica com o dorso e com a parte que fica ventral. Geralmente, a gente costuma, por orientação da Abraço, que é a Sociedade Brasileira de Osteometabolismo, olhar 2 sítios, o sítio de osso cortical e trabecular, então coluna lombar e fêmur proximal. E em algumas situações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente faz uma complementação com o antebraço distal, que é o terço distal do rádio. A densidade mineral óssea, então, em termos absolutos, de grama de mineral por centímetro quadrado, então, em gramas por centímetro quadrado. O score-T, que vai comparar a média do adulto jovem, e o score-Z, que vai comparar a média da mesma idade. Com isso, a gente tem os valores já predestinados pelo Ministério da Saúde, que a gente está cansado de saber, que o normal vai até maior que menos 1 desvio padrão, a osteopenia de menos 1 até menos 2,4, a osteoporose de menos 2,5 desvios padrões, e a osteoporose severa, menos 2,5 desvios padrões, associada a uma fratura por fragilidade. Mas o que é bem importante a gente saber que cada diminuição do score-T é um importante fator de risco para uma fratura de fragilidade, e que à medida que o índice T diminui, o risco de fratura aumenta. Quais são as indicações, então, quando que eu tenho que solicitar uma densitometria óssea para minha paciente? Pacientes acima de 65 anos, esse é o nosso ponto de corte. A gente vai prescrever, vai solicitar antes disso, se ela tiver algum fator de risco de baixa massa óssea. Se ela tiver um antecedente de fratura por fragilidade, se ela tiver uma condição clínica ou uso de medicamento associado a uma baixa massa óssea ou perda óssea, em tratamento para osteoporose. Se a gente vai monitorizar a eficácia de algum tratamento que a gente está prescrevendo. Indivíduos para os quais são consideradas intervenções farmacológicas para osteoporose, e indivíduos que estejam em tratamento, mas a identificação de perda de massa óssea determina a indicação ou não do tratamento. O que é importante e que eu costumo falar bastante para os residentes lá no ambulatório? É muito importante a gente não olhar o laudo da densitometria. Laudo de densitometria não serve para nada. A gente pode jogar ele fora, tá? Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar a imagem. A gente tem 2 tipos de software de densitometria, que é o Hologic e o Lunar. Ali no ambulatório, a gente tem bastante... A gente só pega do Lunar. O Lunar é um pouco difícil a gente olhar as fotos são bem ruins, do Hologic é um pouquinho melhor. Mas a gente precisa ser um pouco crítico para poder olhar e identificar direitinho o que a gente precisa avaliar. Então, assim, na coluna, a gente tem que estar com uma coluna super alinhada, centrada, e a gente tem que pensar que esses retângulos, eles têm que estar dentro das vértebras, para poder avaliar direitinho essa vértebra. Essa vértebra, ela não pode ter uma escoliose, essa coluna, ela não pode ter uma escoliose, ela não pode ter uma lordose, ela não pode ter uma fratura. Por quê? Porque esse retângulo não vai estar bem alinhado dentro dessa vértebra, não vai me dar o real BMD desta vértebra, muito menos o meu score-T ou score-Z. Se eu tiver uma lordose ou uma cifose importante, eu não vou ter esse alinhamento. E se eu tiver uma fratura, eu vou ter um calo ósseo, eu vou ter uma imagem hiperdensa e eu vou ter uma soma de BMD e um hiperestimo de BMD. Então, esse valor que a densitometria vai me proporcionar, ele vai estar inadequado. Do colo do fêmur.
esse retângulo, ele vai pegar somente o colo do fêmur. Ele não pode pegar a curvatura aqui do fêmur. Ele não pode pegar a base do isquio. Ele tem que estar bem posicionado no colo do fêmur e fazer somente essa medida do colo do fêmur. Essa paciente, ela tem que estar bem posicionada, ela não pode estar rodada, ela não pode ter uma prótese ou um artefato, alguma coisa que possa me superestimar o BMD e jogar o meu score T ou o meu score Z de forma inadequada. Aqui eu tenho só algumas imagens mostrando o quanto o que eu estava falando anteriormente. Desculpa. O quanto eu estava falando anteriormente é inadequado para a nossa avaliação. Se eu tiver uma esclerose óssea aqui no colo do fêmur, eu vou ter uma alteração de BMD. Se eu tiver uma fratura de vértebra, ou se eu tiver uma consolidação, se eu tiver uma escoliose muito importante, eu não vou conseguir ter esse valor real da densitometria. E quando que eu vou pedir o terço distal do rádio? Então, quando eu tiver esses artefatos em coluna ou fêmur que me derem essa discordância e me derem essa não alteração, tá? Ou não percepção do que está acontecendo de fato, se eu tiver alteração degenerativa ou escoliose severa, se eu tiver uma grande discordância entre a densitometria de fêmur e de coluna, por exemplo, a densitometria do fêmur me deu normal e a da coluna me deu uma osteoporose. Alguma coisa não está certa. Então, eu peço a do terço distal do rádio para comparação. Se eu tiver uma prótese bilateral de fêmur, eu não tenho como comparar esse osso cortical, então eu tenho que pedir um outro sítio. Se eu tiver um hiperparatiroidismo, se eu tiver uma incapacidade ou uma paciente confinada à cadeira de rodas, ou se eu tiver um sobrepeso e a paciente não conseguir subir na maca ou no aparelho. E o raio-x, ele entra quando para a gente? Ele é importante? Ele é super importante. O raio-x de coluna lombar ou de colo de fêmur, ele entra nas seguintes situações de coluna. Mulheres acima de 70 anos e com T-score menor que 1,0. Mulheres acima de 65 anos e um T-score de menor ou igual a 1,5. E pós-menopausas com algum fator de risco. Então, redução de 4 centímetros ou mais da estatura inicial, redução de 2 centímetros da estatura do ano anterior, uso crônico de corticoide ou antecedente de fratura de baixa energia. E aqui a gente consegue ver, principalmente as fraturas de acunhamento, a gente consegue ver as fraturas do arco do cupido, que diminuem, então, a base que a gente tem de vértebra. A gente consegue ver o nódulo de Schmoll e, esse eu não sei falar, Schwerman, também que é um tipo de fratura de vértebra. E o raio-x é importante quando? De colo de fêmur. A gente pensar que em alguns bifosfonatos, ou no tratamento de bifosfonato, a gente pode ter algum tipo de fratura atípica. E aí a gente tem critérios maiores que definem para a gente fraturas atípicas, critérios menores não. E aí, quando a gente suspeitar que a paciente tem uma dor muito importante de coxa, ela tem que ser investigada com um raio-x bilateral. Se o raio-x vier negativo e a paciente persiste com essa dor e a gente persiste com essa suspeita diagnóstica, a gente tem que continuar a investigação com uma tomo ou, de repente, até uma ressonância. A fratura, ela deve estar na diáfise femoral, distal ou trocânter menor. Ela deve estar presente em pelo menos 4 dos 5 critérios maiores para a gente categorizar fratura atípica de colo de fêmur, né? Ou por insuficiência óssea. Bom, passando então para o FRAX. O que é o FRAX? O FRAX, na verdade, é um cálculo para a gente utilizar e ter uma probabilidade de fratura nos próximos 10 anos dessa nossa paciente. Ele está em atualização, acredito que eles vão acabar lançando no congresso que vai ter brasileiro de osteoporose agora em agosto, tá? Pelo que o Benhur falou, eu acho que ele deve liberar, que é ele quem faz o site, eu acho que ele deve liberar nesse congresso mesmo. Então, quando que a gente vai colocar uma paciente no FRAX? Tem um limite de idade? Tem, é de 40 a 90 anos. E aí a gente usa algumas variáveis, como idade, sexo, índice de massa corporal, fatores de risco, como presença de fratura prévia por fragilidade,
história familiar de fratura, tabagismo, corticoide, artrite reumatoide, outras causas de osteoporose secundária e o consumo excessivo de álcool. E aí, a gente vai usar esse instrumento que ele vai correlacionar fortemente o risco de fratura. Cada redução de um desvio padrão, o risco de fratura aumenta de 1,5 a 2 vezes e aproximadamente 2,5 vezes quando esse risco de fratura de fêmur é calculado pela densidade óssea do fêmur. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Então, essa é a carinha do site antes de ele sair do ar. Não sei se todos tiveram a oportunidade de um dia acessar. A gente coloca a idade, o gênero, peso, índice de massa corpórea, fratura prévia, pais com fratura, tabagismo, glicocorticoide, artrite reumatoide, osteoporose secundária, o uso de álcool e a dosagem ou a quantificação da densitometria do colo do fêmur. E aqui a gente coloca o tipo de plataforma que foi usada ou de aparelho que foi usado do densitômetro. E ele vai gerar para a gente duas variáveis, fraturas osteoporóticas e alto risco de fratura. Aqui a gente coloca como ponto de corte 20 em fratura osteoporótica e alto risco de fratura em 3,0. E aí a gente parte para a parte do abraço, que é a gente vai colocar os valores que foram predestinados em fraturas maiores e fraturas de quadril pelo Frax e vai gerar para a gente se ela tem um risco alto, médio ou baixo de fraturar o quadril nos próximos 10 anos. Aqui eu fiz um cálculo estimado de uma paciente que estava no ambulatório e aí gerou alto risco para a gente. O que a gente vai fazer com essa informação? Então, é uma paciente que, se a gente for observar, ela tinha pais com fratura de quadril, ela não veio com alteração do índice Frax sugestivo, talvez o alto risco de fratura aqui chegue perto de 3,0, mas fraturas osteoporóticas maiores estava bem longe dos 20, mas gerou para a gente um alto risco. E aí a gente vai fazer o que com essa informação? Com isso, a estratificação do risco de fratura, a gente vai tentar associar para ver qual tipo de tratamento é melhor para essa paciente. Desde 2023, a gente está utilizando essas 3 plataformas de estratificação de risco: o índice Frax, a densitometria óssea e a história de fratura prévia. Se a paciente for uma paciente na pós-menopausa, se ela não tiver fratura, se a densitometria óssea dela estiver normal e tiver baixo risco no Frax, ela tem baixo risco de fratura. E aí o nosso tratamento vai ser somente otimizar cálcio, vitamina D, fazer exercício apropriado para o risco e associar uma terapia de reposição hormonal ou um CERM. Se essa paciente for um alto risco, o que quer dizer isso? Se ela tiver uma fratura prévia, se ela tiver um T-score menor que menos 2,5, e se ela tiver um alto risco de fratura e níveis de densitometria com osteopenia, ela entra como alto risco. E ela vai entrar como muito alto risco se ela tiver mais de um fator desses 3, ou se ela tiver fraturas durante o tratamento, ou fraturas, históricos de fratura dos últimos 12 meses. E aí a gente vai definir o risco dela de fratura e vai fazer o tratamento conforme essa estratificação. Com risco moderado, a gente vai começar com o antirreabsortivo, otimizar cálcio, vitamina D, exercício físico, e para alto risco, a gente vai pensar em um formador de osso e não um antirreabsortivo. E a gente já vai conversar sobre cada um deles agora. Então, passando pelo tratamento, a gente já falou da fisiologia, a gente já falou da fisiopatologia, a gente conseguiu identificar as causas de osteoporose, a gente conseguiu estratificar o risco dessa paciente, a gente conseguiu fazer exames nessa paciente para ver o quanto a gente tem de massa óssea alterada ou não, e a gente vai para a abordagem do tratamento. O tratamento é dividido, então, em não farmacológico e farmacológico. O não farmacológico é a base do nosso tratamento. Então, a gente tem que ter uma ingesta rica em cálcio, a gente tem que ter vitamina D e a gente tem que ter atividade física. Todos eles são indiscutíveis. Então, cálcio, qual que é a dosagem de cálcio? Adultos, mais de 50 anos, 1.200 miligramas de cálcio ao dia. A gente tem que lembrar aqui que não temos somente leite e derivados como fontes de cálcio.
folhas verdes escuras, tofu, lentilha, feijão, aveia, gergelim, é isso. São também fontes de cálcio. E a gente deve encorajar a paciente, porque às vezes o leite e os derivados são dos produtos são os mais caros. A NOF libera para a gente que 15% de redução global de fraturas e 30% de fraturas em quadril quando a gente tem uma boa ingesta de cálcio. A ingestão de sódio, aumento de ingestão de sódio ou hipertensão descontrolada tem um impacto negativo na nossa absorção de cálcio. E muito cuidado com o risco cardiovascular. Tem muitos guidelines cardiológicos ou da parte da cardiologia e da hemodinâmica dizendo que reposição com carbonato de cálcio em pacientes com moderado ou alto risco cardiovascular pode ter evento tromboembólico. Por quê? Eles depositam o cálcio, deposita nos grandes vasos e aumenta, então, o risco tromboembólico. Então, o que mais a gente tem que fazer é encorajar essas pacientes da dieta. Aqui tem a parte do cálcio elementar, diante de todos os sais de cálcio que a gente tem disponíveis. O citrato de cálcio chama atenção aqui, que é o que menos tem de cálcio elementar, mas ele é uma das oportunidades para a gente em pacientes com acloridria, gastrectomia ou litíase renal. A gente dá preferência para o citrato de cálcio, porque ele acaba não comprometendo a fisiologia do paciente, e em geral a gente acaba administrando 2 comprimidos de 250 miligramas. Exposição solar, então a vitamina D, ela vai facilitar a absorção intestinal do cálcio, ela vai modular a secreção do paratormônio, lembrar que junto com o paratormônio ela é um hormônio calciotrópico, vai estimular a mineralização óssea e vai atuar na remodelação óssea. Adianta, então, eu ficar exposta ao sol o tempo todo? Não. Por quê? Porque a gente precisa, porque para a gente absorver a vitamina D do sol, a gente precisa ter o fígado funcionando de forma adequada e o rim funcionando de forma adequada. Porque a gente precisa dessa metabolização, dessa dupla metabolização para transformar a nossa vitamina D, que a gente pega da dieta e do sol, em biologicamente ativa para o osso. Muito cuidado na reposição de vitamina D com níveis abaixo de 12, a gente tem um risco importante de osteomalácia. Em 2012, teve uma meta-análise dizendo que pacientes com ingestão acima de 800 unidades ao dia levavam uma redução, então, de 30% e 14% de risco de fratura de quadril e não vertebrais. A correção da hipovitaminose, ela melhora os efeitos do antirreabsortivo e reduz a hipocalcemia. Para pacientes com osteopenia ou osteoporose, os nossos níveis são de 30 a 60. Só cuidado na reposição. A reposição ela não pode ser uma hiperreposição, porque aí a gente vai diminuir também a absorção de cálcio para o paciente. E tem um guideline que saiu agora esse ano, que foi discutido agora no primeiro semestre, dizendo que a reposição de vitamina D é mais interessante você fazer ela diária para o paciente que tem algum fator de risco do que uma vez por semana. Atividade física. Ela faz uma redução de quedas em 1/3 da população com alto risco de queda. Os exercícios físicos, eles são encorajados para resistência, então faixa elástica, halter, peso corporal. Aqui eu coloquei faixa elástica porque às vezes a gente trabalha com uma população mais idosa, não consegue fazer musculação nem nada. Então usar aquelas faixas, aqueles elásticos que dão resistência ou usar até o próprio peso do corpo ajuda bastante. Correr, caminhar, dançar, subir escadas, existe o peso do corpo contra a gravidade, também forma osso. E é importante, então, a supervisão na maioria desses pacientes, dependendo da idade, para uma avaliação individual. Passando, então, para o tratamento farmacológico. Aqui eu chamo a atenção da terapia de reposição hormonal, e aqui eu tenho 2 tipos de publicações. A primeira, que é aqui do lado esquerdo da tela, que está em preto e branco, é do Guia Prático de Osteometabolismo, que é de 2016, 2018, aonde ele compara placebo, estrogênio equino conjugado isolado, estrogênio equino conjugado
medroxiprogesterônica cíclica e contínua e progesterona cíclica. E aí a gente vê o quanto ganha de massa óssea você fazendo apenas terapia hormonal. Ao ponto de que você não fazer nada, que é o placebo, você está perdendo densidade mineral óssea, tanto em coluna quanto fêmur. E se você fazer uma terapia hormonal contínua, combinada, você tem um aumento de 5% em coluna lombar e de 1,7% em fêmur. E em 2020, o quadrinho azul mostrou também a mesma coisa, ou achados semelhantes, onde a gente tem um impacto ou um ganho, você fazer terapia hormonal, seja ela isolada ou trimestral, a progesterona, para a gente poder conseguir o ganho de massa óssea. A via da terapia hormonal, ela pode ser oral e transdérmica. A transdérmica a gente tem um efeito um pouco melhor, tá? Para o osso. Tem estudos comparativos que falam entre placebo e transdérmico na osteopenia, onde a gente tem um aumento de 3% do corpo total, 8% de coluna lombar e 6% de quadril em 2 anos. Uma meta-análise que envolveu 9 estudos com via transdérmica nos últimos 2 anos, aumento então de 3,4 a 3,7 de densidade mineral óssea, mesmo em doses ultra baixas. Efeito de preservação de densidade mineral óssea, ela vai se dissipar rapidamente quando a gente descontinuar a terapia hormonal. Também tem benefício o uso da tibolona, através do estudo LIFT, que foi o estudo que lançou a tibolona, com um aumento de 4,5% de coluna lombar, 3,1% de colo de fêmur, numa dose extremamente baixa de tibolona, que a gente tem de 1,2 e 2,5. E há uma diminuição de fraturas vertebrais em 45% e não vertebrais em 26%, fazendo terapia hormonal, respeitando a janela de oportunidade, as indicações e as contraindicações do mesmo. Passando, então, para outra classe de tratamento farmacológico, que são os SERMs. O que são os SERMs? São medicações que ocupam receptores estrogênicos. Eles são moléculas com estruturas distintas, que se ligam a receptores de estrogênio, têm ação agonista ou antagonista ao estrogênio, dependendo do tecido-alvo. O mais comum, que a gente conhece, é o tamoxifeno, que é o agonista do osso, usado, então, para o tratamento de câncer de mama. E o haloxifeno, que faz uma prevenção e um tratamento de osteoporose da pós-menopausa. O que ele vai fazer? Ele vai ser agonista no tecido ósseo e ele vai estimular a produção de osteoprotegerina, a proliferação e a ativação de osteoblasto. Lembrando que a osteoprotegerina, ela inibe a ativação e a maturação dos osteoclastos. Estudo que comparou haloxifeno e placebo, a gente viu uma redução de 30% de fraturas vertebrais e no agravo delas. Ação de prevenção primária de câncer de mama, uma diminuição de até 66% do câncer invasivo num acompanhamento de 8 anos. Cuidado, porque ela tem uma associação com eventos tromboembólicos e ocorrência de fogachos. Não é indicada em pacientes acima de 65 anos. E possui um menor risco de fraturas não vertebrais, que não tem um risco pessoal ou familiar para câncer de mama. Os bifosfonatos. Bifosfonatos, então, eles são análogos estáveis do pirofosfato, que se liga, então, à hidroxiapatita óssea e inibe a atividade de osteoclasto. Ela vai inibir a farnesil-pirofosfato sintase, não ocorrendo, então, a prenilação das proteínas, gerando uma apoptose do osteoclasto. Essa inibição, ela também vai ativar monócitos e células T, gerando um sintoma de flu-like. É muito comum, quando a gente começa um bifosfonato, os pacientes terem sintomas como se fosse de inflamação. Senti um mal-estar, senti uma febre, uma taquicardia, uma dor no corpo. Esses são os sintomas de liberação de monócitos e células T pela inibição do farnesil-pirofosfato sintase. Aqui, então, a gente tem as apresentações do alendronato, que é o mais comum, 70 miligramas uma vez por semana. O risendronato, que tem 2 tipos de apresentação, 35 miligramas por semana ou 150 miligramas por mês. O ibandronato, 150 miligramas por mês. E o ácido zoledrônico, que é 5 miligramas ao ano endovenoso. E aqui a gente tem a apresentação ou a disposição deles com a sua intensidade e potência farmacológica.
onde o alendronato tem uma potência X, o ivandronato 2x e o ácido zoledrônico 3x. E a gente percebe que bifosfonato, cálcio, vitamina D tem uma redução de 40% a 70% de fraturas vertebrais e 40% a 50% de quadril. Por isso que ele se torna um dos primeiros, ou a primeira escolha para tratamento de osteoporose. Quais são as indicações, então, do bifosfonato? Está em verdinho. Agente de cintilografia óssea para osteoporose juvenil associada à artrite, hipercalcemia, especialmente se for grave, doença de pege óssea, osteogênese imperfeita idiopática, mieloma múltiplo e metástase óssea e ossidificação estereotópica. Cuidado para a administração do bifosfonato. Esôfago de Barrett, má absorção gastrointestinal, hipocalcemia, disfunção renal. É importante a gente calcular o clearance urinário de todas as pacientes em uso de bifosfonato, porque se essa paciente tiver um clearance abaixo de 30, ela não pode usar risendronato e ivandronato. Se ela tiver abaixo de 35, ela não pode usar nem o alendronato e nem o ácido zoledrônico, tá? Por quê? Porque quando a gente administra oralmente esses bifosfonatos, a gente tem que ter cautela nas doenças esofágicas ou anormalidades de esôfago que possam atrasar o trânsito do comprimido naquelas com incapacidade de seguir o regime de dosagem oral ou com má administração. Da parte renal, por conta da própria metabolização e excreção da medicação. Algumas complicações, a gente tem fibrilação atrial, principalmente encontrada na administração do ácido zoledrônico, fraturas atípicas de fêmur e osteonecrose de mandíbula. Aqui é importante a gente falar que, se a gente for pensar no mecanismo de ação do bifosfonato, se a gente está bloqueando o osteoclasto, a gente está ativando, deixando o osteoblasto formar mais osso. Só que esse osso que forma, ele não é denso, ele é um osso poroso, ele é um osso fraco. Então, com isso, a gente tem o drug holiday, que é uma pausa do bifosfonato ou do antirreabsortivo, para que a gente consiga estabilizar essa remodelação óssea. Por isso que é importante a gente obedecer ou respeitar a fisiologia óssea. A gente precisa que o osteoblasto vá lá e faça a massa óssea, enquanto que o osteoclasto vai lá e remova a massa óssea. E essa constante remodelação aconteça. A partir do momento em que a gente bloqueia a ação de uma dessas células, uma vai se proliferando e vai se formando um osso que talvez ele sofra alguma consequência mais no futuro. Então, a gente precisa fazer a pausa dessa medicação. Como que a gente faz a pausa dessa medicação? O bifosfonato, a gente acaba reavaliando em 5, bifosfonato por via oral em 5 anos, e o EV, que é o ácido zoledrônico, de 2 a 3 anos. Se a paciente teve uma fratura osteoporótica antes ou durante a terapia, a gente vai manter o bifosfonato por até 10 anos, o EV por até 6 anos e vai reavaliar a cada 2, 3 anos. Se essa paciente não teve fratura e ela teve uma melhora do BMD ou do DMO de colo de fêmur, a gente vai fazer a suspensão e vai reavaliar a cada 2, 3 anos. Se ela não teve uma melhora na densitometria, a gente vai tentar manter esse bifosfonato por mais tempo. Quais são os principais riscos que a gente tem em manter o bifosfonato por muito tempo? A osteonecrose de mandíbula, que é um evento raro, mas acontece, e a fratura atípica, tá? Que é de colo de fêmur. Ah, Carol, mas se tem tantos problemas ou tantas coisas, assim, por que a gente ainda prescreve o bifosfonato? Porque ele é muito efetivo. Então, eu tenho até aqui 2 dados que, em estudos em populações em mulheres acima de 75 anos, o alendronato, num período de 2,9 anos, ele chegou a reduzir risco de fraturas, de novas fraturas de até 38%. E o risendronato teve uma redução de 44% no risco de fratura vertebral, sem diferença quanto à fratura não vertebral. E o ácido zoledrônico, ele tem uma potência muito forte, aonde ele tem uma diminuição do risco de fratura vertebral de 70%, de quadril 40% e não vertebrais de até 25% em 3 anos de uso.
Então, ele é bem eficaz, mas a gente tem que tomar esse cuidado na hora da prescrição. Além disso, os bifosfonatos, eles têm, além de ter essa ação no osso, ele tem uma ação extra-óssea. Ele tem uma ação cardiovascular, que foi publicada em 2020, onde ele diminui o LDL de colesterol, ele tem uma diminuição também das calcificações dentro dos vasos, ele tem uma alteração na sensibilidade de insulina, das células de insulina, onde ele depleta os macrófagos viscerais, ele tem uma ação também em células tumorais, principalmente de câncer de mama. Então, ele tem um efeito benéfico para doenças de base inflamatória e extraesqueléticas. Então, ele acaba sendo uma das opções para a gente de prescrição. Passando então para o denosumab, que também é um antirreabsortivo, só que ele é um antirreabsortivo, um anticorpo monoclonal humano, com afinidade então para o ligante do RANKL ligante. Ele mimetiza a ação da osteoprotegerina, inibindo então o RANKL ligante, inibindo a formação, a ativação e a sobrevivência do osteoclasto. Aqui são o estudo que então mostrou a eficácia para a gente do denosumab, que é o Freedom, onde aconteceu uma diminuição de 68% de novas fraturas vertebrais, 40% de fratura de quadril, 20% de novas fraturas não vertebrais, e um aumento de 21,7% da densidade mineral óssea de coluna lombar, e 9,2% de densidade mineral óssea de quadril. Então, qual que é o mecanismo de ação do denosumab? Existem alguns fatores que estimulam essa pressão, então, a expressão do RANKL ligante, que é a vitamina D, glicocorticoide, interleucinas, prostaglandinas, para que seja ativado os pré-osteoclastos, e deve haver uma interação entre o RANK com o RANKL ligante. E aí, essa ligação permite que o osteoclasto fique maduro e ative aquela borda em escova para fazer a reabsorção ou da lacuna, para formar as lacunas de Hall-Ship. Quando esse osteoclasto, para começar essa reabsorção, quando esses osteoclastos entendem que está na hora de parar essa reabsorção óssea, começa então a produzir a osteoprotegerina, que vai se ligar no RANKL ligante e vai impedir essas novas ligações de pré-osteoclasto, cessando então a reabsorção. Quando o RANKL ligante é excedente à osteoprotegerina, a reabsorção óssea ela se torna excessiva, levando então à osteoporose. Com isso, a osteoprotegerina é um receptor atrativo que impede a união de RANK e RANKL ligante, inibindo a formação, a função e a sobrevida do osteoclasto. Aqui, a gente tem, então, a ação do denosumab, com declínio, então, de marcador de bloqueio, então, das células de osteoclasto, e o principal marcador que a gente consegue ver de reabsorção é o CTX para ver a função do uso do denosumab. A gente pode pedir o CTX como marcador após 12 meses na densitometria ou na densitometria, e a densitometria ela pode estar de 1 a 7% maior com o sítio avaliado. As indicações, então, da denosumab: osteoporose na pós-menopausa, perda óssea em pacientes com câncer de mama que causam a diminuição hormonal, uma osteoporose secundária ao glicocorticoide, falha ou intolerância ou contraindicação aos bifosfonatos. E aí, aqui, o bifosfonato, a gente tem que lembrar da insuficiência renal crônica e da acalásia ou esôfago de Barrett. As contraindicações: a hipocalcemia e hipersensibilidade, porque o denosumab ele tende a levar o paciente a uma hipocalcemia, então é importante você coletar exames de cálcio dele semestrais, dermatite e erupções cutâneas. E ele é realizado ou administrado a cada 6 meses. O tempo que a gente usa é de até 10 anos, e a gente acaba, quando a gente suspende ele, uma coisa muito importante é a gente utilizar algum tipo de bifosfonato, porque a partir do momento em que há a suspensão, há uma perda de massa óssea importante por ser um anticorpo monoclonal. A teriparatida. A teriparatida
é um análogo, então é um agente anabólico, ele é composto pelos primeiros 34 aminoácidos do PTH, ele tem uma ação em receptor de osteoblasto e células tubulares renais, e ele vai estimular a formação óssea com maior conectividade trabecular e maior espessura cortical. Ele é um análogo de PTH, aonde ele tem baixas dosagens de PTH, tá? Ele não tem altas dosagens, então ele tem baixa dosagem, porque ele vai estimular somente os osteoblastos, levando à formação óssea. Se a gente for pensar que ele é um PTH, ele não pode ter muita concentração de PTH, por isso que eu tô falando que ele tem baixa dosagem, porque se ele tivesse muito, ele ia desencadear um hiperparatiroidismo. E aí o hiperparatiroidismo acontece uma osteoclastogênese, por conta do aumento da reabsorção óssea pela estimulação de RANK ligante osteoprotegerina, tá? Aqui a gente tem, no uso da teriparatida, um aumento dos marcadores de formação com uma janela anabólica e os de reabsorção óssea, eles acabam aumentando de forma tardiamente. As indicações, então, da teriparatida, uma osteoporose na pós-menopausa, uma osteoporose induzida por glicocorticoide e osteoporose em homens. A gente acaba indicando também em pacientes com múltiplas fraturas vertebrais, um score T abaixo ou igual de -3 em coluna lombar, falha terapêutica, uso do bifosfonato ou alguma fratura típica em vigência do bifosfonato. Por ser um agente anabólico, a gente recomenda que essas pacientes não tenham história de neoplasia sólida ou hematológica. Por quê? Porque aí elas acabam apresentando um risco aumentado de ter osteosarcoma. Pacientes com litíase renal recente, pacientes com hipotensão ortostática, uso de digitálicos, ou com litíase renal e uso de digitálico, a gente também não encoraja o uso da teriparatida. Histórico de radioterapia e adultos jovens com epífise aberta. E a outra classe é o romosozumab, essa medicação trava um pouco a minha língua para falar, que é um anticorpo monoclonal anti-esclerostina. Lembrar que a esclerostina é uma substância produzida então pelos osteócitos e ele é aquele antagonista da via WNT, que é a beta-catenina, que vai bloquear então a formação ou ativação de osteoblastos. Ele é um potente agente anabólico que vai promover uma intensa ganho de massa óssea e reduzir o risco de novas fraturas. Ele é totalmente contraindicado em pacientes com alto risco cardiovascular ou cerebrovascular, não é prescrito em pacientes acima de 70 anos, e ele é utilizado em 2 injeções locais diferentes, uma vez por mês. Tá? Quando que a gente, diante de todos esses marcadores medicações de tratamento, a gente pode indicar a falha terapêutica do tratamento de osteoporose. Se eu tiver presença de 2 ou mais fraturas incidentes por fragilidade, trauma com energia menor ou igual à queda da própria altura, presença de uma fratura incidente com perda significativa de densidade mineral óssea e ausência ou redução significativa de CTX, PN1, sérico com uso de antirreabsortivo, ou perda significativa de densidade mineral óssea associada à ausência da redução do CTX ou do PNP1 com agente antirreabsortivo. Tá bom, Carol, a gente passou então por todo o conhecimento que a gente tem de osteoporose, como que a gente vai fazer a parte clínica. E aí agora eu queria muito que vocês raciocinassem nesse caso clínico que eu separei, para que a gente pudesse de fato discutir tudo o que eu falei, porque eu falei bastante coisa. Então, vamos pensar, é uma paciente de 65 anos, que ela está menopausada desde os 45 anos, ela fez uso de terapia hormonal por 12 anos, e atualmente ela está em uso só de estriol via vaginal. Em 2019, ela iniciou o alendronato, porque ela teve um diagnóstico de osteopenia grave, não tem histórico de fraturas, ela é sedentária, com baixa ingesta de cálcio, porque ela tem intolerância à lactose. E de comorbidades, ela tem um hipotireoidismo e uma hipertensão. Lembramos que o hipotireoidismo, então, se não estiver bem controlado, ele é uma causa de osteoporose secundária. Hipertensão, se ela não é bem controlada, ela diminui a nossa
ou impossibilita a nossa ingestão de cálcio da dieta. Ela já tem uma ingesta baixa de cálcio. Então, por mais que ela tivesse esses níveis controlados ou não, a gente teria que orientar dessa forma. Da rotina ginecológica, ela tem uma mamografia BIRAD-1, ela está pesando 59 quilos e uma altura de 1,51 m. E ela tem os dados da densitometria de 2019 aqui embaixo, onde ela tem um T-score de coluna de menos 1,5 e de fêmur menos 2,4. Então, está em uso de alendronato. E aqui a gente tem a nossa densitometria. Então, vamos observar se nossa densitometria ela está bem alinhada à nossa coluna, se a gente não tem nenhum desvio, se a gente não tem, se as vértebras estão bem bonitinhas no espaço do retângulo, e olhando as vértebras de L1 até L4 nos valores de T-score, menos 1,1, 0,8, menos 1,9, menos 1,1. Aqui é importante a gente saber que sempre que eu destoar um ponto para cima ou para baixo desses valores, eu tenho que ou suspeitar que de repente tem algum tipo de fratura ou alguma coisa não está correta, alguma avaliação. Eu não posso comparar uma vértebra com outra com mais desse desvio de 1,0. Aqui eu tenho uma discordância de L3 para o restante das outras vértebras. L1 e L2, menos 1,1, menos 0,8, menos 1,1, eles se aproximam muito. E esse L3 destoa bastante. Nessa consulta Aí tá, vamos olhar a densitometria, então, de colo de fêmur. Está bem posicionada, esse retângulo está bem no colo do fêmur, não está pegando a curvatura maior e nem a base do isquio. E aí a gente tem um menos 2,4 de total e de colo de fêmur menos 2,3. Essa paciente, então, traz para a gente essa densitometria de 2019, com essa alteraçãozinha que a gente ficou suspeitando em L3. Ela retorna, então, em 2 anos, alegando um histórico de múltiplas quedas. Em uso regular do alendronato, vitamina D, 14.000 unidades. Dieta, ela melhorou a dieta rica, melhorou a dieta dela em cálcio, mas não está fazendo atividade física. E em 2021, ela veio com uma estatura de 1,51 m, que na de 2019 estava igual. A densitometria dela, utilizando o alendronato, melhorou bastante, tanto... Em 2023, ela estava com 1,48 m, né, Carol? a gente já vai chegar ali. É que esse aqui não tinha que estar aqui, ele tinha que aparecer depois. Mas ela ganhou bastante BMD, com a melhora do alendronato e da vitamina D e do cálcio, melhorou o score T tanto de coluna quanto de fêmur. Porém, em 2023, ela perdeu estatura. De 2021 para 2023, ela perdeu 3 centímetros de estatura. E aqui já chama atenção para a gente de ou uma fratura de vértebra ou alguma coisa de alterado naquele L3 que a gente viu anteriormente. Solicitamos o raio-x de coluna. E aí, vejam vocês, olha, a gente tem uma fratura em L4, a gente tem uma fratura em L2, em L3 a gente tem até uma fratura, mas não é tão significativa quanto a de L4, aqui até L5 também tem fratura, quanto de L2. E aí, solicitando uma nova densitometria de 2023, a gente perde totalmente o nosso parâmetro, porque L3 já despenca cada vez mais, ó, 1,6, 1,1, 0,7, 0,9. Fica muito discordante esses 4 valores diante ao raio-x, que é totalmente compatível, porque a gente tem diminuição de área óssea para avaliar, assim como a gente tem consolidação, porque tudo que tem fratura tem consolidação. E nesse raio-x também acho que tem uma alteração discreta de curvatura também, né? Tem uma escoliose aí. Tem uma escoliose bem importante. E aí, essa paciente, a gente não consegue avaliar mais essa densitometria de coluna, porque a gente tem múltiplas fraturas em vigência de bifosfonato, a gente tem valores discordantes aqui, e essa paciente é uma indicação de fazer terço distal de rádio.
E aí, aqui é só do fêmur que ficou mais ou menos semelhante, e aí a gente acabou solicitando a do terço distal do rádio. E aí, a do terço distal do rádio já mostra para a gente também um valor que é compatível com a densitometria do fêmur. Porque se a gente for olhar a densitometria de coluna de L1 até L4, a gente vai ter um T-score de menos 1,4. Aqui é só de L2 e L3. Deixa eu ver, que aqui está cortado. Mas provavelmente esse score aqui, T, ele vai ter super melhorado. E ele é incompatível com uma osteoporose severa de colo de fêmur, como tem aqui, de menos 2,5 e menos 2,2. Então, essa paciente, ela tem densitometrias discordantes, ela tem fratura de vértebra, então ela tem indicação de fazer densitometria de terço distal do rádio para comparação. Foi realizado e foi visto uma osteoporose. Então, como que a gente vai seguir o nosso tratamento? É uma paciente que ela fez uso de alendronato de 2019 até 2023. Aqui teve a pandemia, e aí o ambulatório lá do HC ele ficou fechado, a gente só ficou renovando receita, ficou bem complicado nesse período de transição de pandemia, e a paciente demorou muito para vir de 2021 até 2023. E aqui, em 2023, vocês acham que era interessante a gente manter o alendronato, e a gente tem que desconsiderar aqui essa avaliação de score T, e a gente vai olhar só a densitometria de colo de fêmur e de terço distal do rádio, que estava menos 2,5. Ou a gente tem que trocar de terapia. O que vocês acham que a gente teria que fazer de tratamento para ela? Trocar. Trocar. E trocar para o quê? Deixa eu ver que eu não enxergo vocês. Deixa eu ver como é que eu faço para abrir aqui. Se a gente for pensar que é uma paciente que estava em vigência de terapia antirreabsortiva e ela fez uma fratura em vigência de tratamento, a gente tem que trocar de um antirreabsortivo para um formador ósseo. Então, um anabólico. Então, provavelmente, a opção que a gente tem ou é o romosozumab ou é a teriparatida. E aí, a gente acabou trocando para essa paciente para uma teriparatida, porque ela teve essa fratura e teve essa discordância entre teve a fratura em vigência do bifosfonato. Oi, Carol, essas medicações, elas conseguem? Conseguem. Pela via de UBS, é tudo alto custo. A gente tem que preencher um formulário gigantesco para justificar, porque o denosumab, ele custa em torno de uns 300 a R$ 700 cada ampola, cada seringa semestral. A teriparatida é R$ 3.000. E o romosozumab, agora... A Prolia é a teriparatida? Não, é a denosumab, a Prolia. Prolia é a denosumab. Forteo, que é o teriparatida. E o romosozumab a gente vai começar a prescrever agora. Eu não sei o preço, o valor direitinho, quanto que é. Mas a gente tem que preencher um formulário gigante, elas pegam na Casa Maria Zélia. Mas todas as medicações elas conseguem fazer, o efeito colateral delas é muito baixo. A única coisa que a gente sempre começa, de fato, e a gente respeita muito essa parte aqui, ó, de tratamento. Eu não sei, é porque tinha muita coisa, não sei se ficou adequado para vocês entenderem como que faz o tratamento, ou se ficou muito confuso. Mas a gente respeita muito esse algoritmo de baixo risco ou de tratamento, aonde se a paciente ela tem baixo risco, a gente só otimiza cálcio e vitamina D, faz terapia de reposição hormonal e faz o CERN. Se ela tiver um risco moderado, a gente introduz um antirreabsortivo, e se ela tiver um alto risco ou algum tipo de fratura, a gente entra com formador. Porque se a gente pensar que a paciente teve uma fratura, a gente não pode entrar com um antirreabsortivo, a gente tem que entrar com um formador ósseo. Porque nada adianta a gente reabsorver mais ainda o osso dela, antirreabsorver mais ainda, que aí a gente vai estar danificando a qualidade do osso dela. Vamos supor, mesmo que uma paciente alto risco, que nunca tomou medicação, se nesse caso era uma paciente que não usasse o alendronato, nesse caso de alto risco, você nunca começaria com bifosfonato?
Não, se ela tiver um alto risco, se ela já tiver fratura, a gente vai, e ela tiver indicação de ela entrar em alto risco ou muito alto risco, a gente já tem que entrar com um formador ósseo. Mesmo Formador que ela ósseo, nunca tomou bifosfonato nenhum, mesmo mesmo que ela nunca tomou bifosfonato. E ela vai tomar a teriparatida, por exemplo, por 2 anos. Aí terminou a teriparatida, desses 2 anos, a gente entra com bifosfonato. Porque às vezes ela tem também, ela tem que manter a qualidade do osso dela. A gente usar a teriparatida e suspender e não deixar ela com nenhuma medicação, ela pode fraturar também. Porque ela não vai ter uma melhora dos scores. A gente tem que sempre essa avaliação ela tem que ser sempre refeita depois que você faz o tratamento, entendeu? Anualmente ela tem que estar sempre constantemente sendo refeita. Ô, Carol, sabe que uma dúvida que eu tenho no alto risco? Quando você faz exercícios apropriados, e aí eu venho uma dúvida, porque quando a paciente tem risco para fratura, a paciente fala: Olha, eu falei com o ortopedista, eu falei com o reumato, e ele me contraindicou fazer qualquer tipo de exercício. E aí a gente segue aqui e ele fala: exercício apropriado. E qual é o exercício apropriado se o ortopedista e o reumato diz que ela não pode fazer exercício? Aí a gente tem que entrar num consenso entre a gente e eles, porque o exercício está bem comprovado de que exercício de impacto ele forma massa óssea. Então, a gente vai ter que ver, a paciente ela pode não fazer CrossFit, mas ela pode fazer com o próprio peso corporal e com elástico. Eu E tô com uma, eu tô com Sem uma ter um risco maior de fratura, entendeu? Estou com uma paciente que ela já teve 2 fraturas, é uma paciente que ela tem uma disfagia, ela tem uma esofagite super grave por um problema de motilidade. Ela já usou tudo E dos mantém terapia hormonal? Ou desencana? hã? Eu não entendi, Thomas. Ai, desculpa, mais uma vez. Essas pacientes de alto risco é, mantêm reposição hormonal? Sim, Tem, se elas estiverem ainda na janela de oportunidade, você mantém, porque tem porque paciente você que já passou, continua com o tem ganho. paciente que já passou da oportunidade, né? Tá certo. Se já passou, já estava sem, né? Se não Uhum. passou, mantém reposição hormonal, correto? Correto. Se Mas essa não, paciente tá na janela de oportunidade, por exemplo, uma paciente que tem 55 anos, ela tem fratura de fragilidade, você pode fazer terapia hormonal e você pode associar um bifosfonato e avaliar em 1 a 2 anos como que ficou essa massa óssea. Você não precisa de cara começar com um análogo de PTH ou um formador ósseo, uma teriparatida ou um romosozumab. Agora, se a paciente não tiver mais na janela de oportunidade, ela for muito de alto risco, aí obrigatoriamente você tem que começar com um formador ósseo. Perfeito. E só uma perguntinha, o que a Luciana falou, né? É, falar sobre se o reumato está de acordo ou não de ela fazer atividade física. E o cara da academia está sabendo, ele tem competência para orientar esse perfil de paciente? Então, teoricamente, eles têm uma formação para isso, né? Educador físico, eles acabam tendo uma formação para isso. Agora, se eles têm discernimento para tal efeito, aí já é outras. E não seria talvez mais adequado uma fisioterapia? Uma Também fisioterapeuta? pode ser. Não necessariamente tenha que ser academia, tem que ser alguma atividade física em que ela tenha peso. Um Pilates, que é supervisionado por um fisioterapeuta, ahn, pode ser facilmente elencado para ser feito como atividade física ao invés de musculação, por exemplo. mas tem que ser atividade com impacto, ou peso. Não É, pode ser, por exemplo, atividade na água, né? tem que ser Essas, resistência, essas, tem que ser uma atividade com resistência. Por exemplo, ali na casa da AIDS, onde eu faço o ambulatório do HC, a gente tem uma academia. E aí lá tem educador físico e não tem fisioterapeuta. Tem 2 educadores físicos para fazer a Uhum. supervisão das pacientes no climatério. E elas acompanham e supervisionam todas as atividades físicas que elas fazem.
né? Então, elas acabam olhando a densitometria, elas acabam conversando com a gente acaba orientando o tipo de exercício para ser feito e para reforçar tanto musculatura de tronco quanto musculatura de perna. Então, vai muito do profissional também, né? Eu acho que a Lu, acho que tinha levantado a mão, Lu. Você quer fazer alguma pergunta? Nossa, eu tenho vários. Carol, foi a melhor aula que eu já assisti de osteoporose. Parabéns. Obrigada. É muito Eu não sei boa. se não ficou muito confuso, mas enfim. Não, não, assim, eu estudo muito menopausa. A osteoporose, para mim, é uma das coisas mais difíceis de tratar. Eu acho que essas medicações, assim, eu acho que tanto o diagnóstico, né? Eu vejo no ambulatório que os meninos têm muita dificuldade, tanto na solicitação, o momento certo de pedir a densitometria, fazer o cálculo do Frax. Eu acho que para eles, para a gente também, é uma coisa difícil. Então, eu tenho várias perguntas. Primeira coisa, quando você vê no Frax que deu alto risco, eu entendia que, na verdade, você não precisava nem pensar na densitometria. Para mim, o Frax alto risco, você já pensava, trata. E eu já entendi que não. Você usa ele junto com a densitometria. E com a história de fratura anterior. E você pega a história. Então, para mim, já entendi que eu já entendi errado. Porque, para mim, Mas até 2022 era só o Frax. Agora é que mudou. Desde 2023 é que estão os três. eu acho que ele vai melhorando o teu diagnóstico, né? Uhum. Então, já vi que a gente vai associando as coisas e vai melhorando. O que que eu tenho dificuldade? Eu tenho muita dificuldade na escolha do Prolia com o ácido zoldrônico. Tipo, para quem que eu uso? O Paciente a- usando via oral e, tipo, a paciente tem uma paciente que ela usa o risedronato ou o alendronato. E eu tenho que passar para injetável. E aí, para quem que eu escolho? Para qual dela, para quem é melhor? Se eu vou para o Prolia ou se eu vou para o ácido zoldrônico? Tem alguma? Às vezes eu falo assim, essa fratura é vertebral, esse risco agora é fêmur. Uhum. Tem alguma coisa que você fala, olha, para esse tipo de paciente, essa opção é melhor? Na verdade, sempre quando tu for associar um bifosfonato via endovenoso, você vai aumentar o risco dela de ter ou fratura atípica ou de ter osteonecrose de mandíbula. Sim. Então, você só vai deixar essa opção se de fato a paciente não for uma boa aderente ao tratamento oral Sempre ou a se ela melhor tiver opção é alguma via oral. contraindicação. Oi? Sempre a primeira opção é começar com via oral. Sempre começar com via oral. A gente acaba usando o alendronato porque é o que a gente tem disponível na rede pública. Mas entre o alendronato e o risendronato, se a gente tiver a oportunidade de passar o risendronato, ele tem uma resposta terapêutica mais alta que o alendronato, mais rápida, tá? Apesar de toda a chatice dele de ingestão, que é tomar em jejum, 30 minutos antes do café, não comer nada depois e ficar deambulando. Se a paciente tiver que tomar o levotiroxina e o alendronato ou bifosfonato, primeiro ela toma o bifosfonato, fica 30 minutos, toma a levotiroxina, fica mais 30 minutos, e aí depois se alimenta, tá? Então, o ácido zoledrônico a gente sempre vai deixar para paciente que tem indicação de fazer um antirreabsortivo e que não tem uma boa absorção por via oral. O denosumab, que é o Prolia, a gente vai utilizar quando ela não puder usar o bifosfonato. Nosso bifosfonato sempre vai ser a primeira opção de tratamento terapêutico. Sempre. A gente vai usar o denosumab se ela tiver alguma doença esofágica que ela não possa ter uma motilidade do comprimido, ou se ela tiver um clearance urinário alterado, que não der Mas, para prescrever o bifosfonato. em via de regra, na clínica em geral, eu não sei se você tem essa sensação que você vê muitas pessoas usando Prolia hoje, tipo, vai logo pro Prolia. Eu Mas eu vejo, acho que é por causa do laboratório. não é? Eu tenho essa sensação, pacientes que podem usar via oral, assim, isso a gente não vê tanto no nossa rede pública, porque não é tão fácil, não é todo mundo que consegue no alto custo, mas na parte de convênio, você já trabalhou muito tempo em convênio também, mas as pacientes usavam muito Prolia, porque, tipo, é uma onda e é muito. É que eu acho que é mais fácil
tanto o acesso quanto a posologia de administração. Só que aí vai de informação e de saber, o prescritor de ter o consentimento e ter a consciência de que não é a melhor indicação nesse momento, Então, entendeu? sempre para a gente, a via oral é a primeira opção, Uhum, e o risidronato é a nossa primeira opção. E aí, se isso. a paciente não consegue passar, e se a paciente, eu tenho uma paciente, que é o que eu estava falando quando o Thomas chegou, eu tenho uma paciente que ela já teve 2 fraturas, uma paciente, essa que o reumato e o ortopedista, é uma paciente que eu estimulo ela a fazer uma atividade física com controle, vigiado, e os dois contraindicam com ela, ela diz que não pode fazer nenhuma. Essa paciente seria uma paciente para estar usando já um outro tipo que não, porque ela já tomou Prolia, ela já tomou o Aclasta, que seria o ácido zoldrônico, ela já deveria estar usando esse outro tipo, como tirapatida, como essas outras. Então, depende da sequência que ela fez de medicações. Se ela fez o ácido zoledrônico, depois usou o denosumab, quando você suspende o denosumab, obrigatoriamente você tem que usar algum bifosfonato. Porque o denosumab, ele faz você ganhar massa óssea, mas quando você suspende, você perde na mesma intensidade do que você ganhou. E muitas vezes você volta ao que você estava antes de BMD e SCORT. Então, você perde o parâmetro de avaliação. Você tem que começar um bifosfonato, porque nessa pausa ou nessa troca é que as pacientes fraturam. E aí, não necessariamente ela fratura porque o osso estava ruim, porque ela tem osteoporose, mas ela fratura porque você não fez a terapêutica adequada e aí levou ao osso de um BMD inadequado e aí ela fraturou. Entendeu? Porque o mecanismo da droga, do imunomodulador, ou o anticorpo monoclonal, ele faz um ganho rápido, só que a partir do momento em que você para de usar, ele perde rápido. Então, você precisa, para manter, você precisa usar o bifosfonato. Usou o bifosfonato, a paciente estabilizou, aí você consegue suspender. Agora, se você começa, por exemplo, e usa o denosumab, agora usa o ácido zoledrônico, agora usa o Prolia, ela não vai, a fisiologia óssea dela não é respeitada e ela não está formando uma massa óssea. Ela está bagunçando, osteoclasto e osteoblasto estão bagunçados ali no que fazer. Entendeu? Por isso que é importante a gente ver direitinho como que está a fisiologia, ou tentar pensar no mecanismo de ação de cada droga, na sequência que foi feito e o que a gente está tentando fazer de fisiologia óssea para essa paciente. Então, eu Carol, preciso. Oi. eu vou fazer uma pergunta mais simples, mais básicas que as da Hum, Lu, que a Lu está num degrau avançado de estudo dessas coisas. hum. Eu acho que tem gente com a mão levantada e eu entrei na frente. Desculpa, depois eu faço a minha pergunta. Acho que o Thomas e a Yara querem perguntar. Thomas, depois Yara. E depois acho que, pera que tem mais Do gente aqui com a mão. Geraldo. Geraldo. Então, pergunta a todo mundo, depois eu pergunto. Bom, Carol, em Oi. lugar, queria parabenizar pela aula. Eu estou com uma endócrina aqui do meu lado, né? E Ai, ela que está responsa. dentro de casa, não faz milagre, viu? Mas como eu só sei prescrever gonadotrofina, entendeu? Minha praia é outra. É. As perguntas idiotas, mas eu precisava saber das perguntas idiotas. Uma paciente de baixo risco que está indo bem na rotina ginecológica, depois dos 65, eu repito a densitometria a cada quanto tempo? Essa é Tá. uma pergunta idiota. A outra é o seguinte: estou com uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Isso muda a minha medicação em frente a esse perfil de paciente que cada vez vai se tornar mais comum? E tinha uma terceira pergunta que agora deu branco, mas responde essa daí, tá tudo certo. Tá. Tá? A densitometria óssea, se ela vem absolutamente normal e a paciente não tem nenhum fator de risco, a gente faz a cada 5 anos, tá? Se ela tiver algum fator de risco e tiver normal, a gente faz a cada 3. Das pacientes bariátricas,
A paciente bariátrica, ela tem uma carência vitaminal muito grande, principalmente de vitamina D, e uma baixa ingesta, uma baixa absorção de cálcio. Então, a nossa fisiologia óssea e de metabolismo, ela fica muito prejudicada. A gente acaba tendo que prescrever a vitamina D, injetável, muitas vezes, se ela não consegue ter uma absorção por via oral, dependendo do tipo de bariátrica que ela fez. E a ingesta de cálcio a gente acaba tendo que fazer de uma forma mais aumentada, enfim, e aí varia de forma da dieta. Aí a gente acaba pedindo calciúria de 24 horas para poder reposicionar e orientar melhor o quanto que ela tem que ingerir de cálcio. Mas a gente acaba fazendo a densitometria obrigatoriamente a cada 3 anos, porque existe um alto risco. Se a densitometria vier normal, mantém de 3 em 3 anos. Se a densitometria não vier normal, aí a gente tem que fazer ou anual ou a cada 2 anos. Mas as pacientes bariátricas são uma grande dificuldade que a gente tem, porque elas têm bastante coisas desabsortivas, e isso influencia bastante no metabolismo ósseo e na fisiologia óssea de formação e remodelação. Obrigado. Imagina. Minha vez. Amiga, você conseguiu botar na minha cabeça, cara. A sequência, agora que eu consigo. Cara, eu já estudei isso 300 mil vezes. Eu te perturbo, né? Te perturbava Não, no ambulatório. Amiga, agora que eu imagina. entendi. Olha, sabe assim quando cai uma ficha? Que Meu, bom, que bom. muito obrigada. Puxa vida. Bem, as minhas perguntas são todas imbecis, eu sou bem obstetra mesmo. Nenhuma pergunta é imbecil, eu já aprendi isso. Aquela foto que você botou lá que estava ruim do colo do fêmur é que o retângulo tava tocando no isquio. Eu acho que é isso, né? Que você Isso. estava falando. Uhum. Qual é a carga tabágica para a gente dizer, para a gente colocar no Frax? Qualquer cigarrito já foi? Mais de 20 anos maço. Ele fumava, a mulher fumava um maço por dia? Há 20 Mais anos. há 20 anos. Ou Mais de 20 maços anos por dia. maço. Ou 2 maços por dia há 10 anos. É. Entendeu? Caraca! E precisa fazer aquelas dosagens do metabolismo do cálcio para todo mundo? Não, não precisa, não precisa. O que a gente pede, na verdade, é o cálcio iônico e o cálcio total, vitamina D. E se a gente tiver uma hipocalcemia, a gente acaba pedindo calciúria de 24 horas, que é o que a gente avalia a nossa ingesta de cálcio, né? TTH não, Carol? O PTH sempre a gente acaba pedindo, tá? Mas da parte do cálcio é sempre cálcio total, cálcio iônico. Se tiver alguma coisa alterada, calciúria de 24 horas. PTH e Maravilha. vitamina D a gente acaba pedindo porque eles são os hormônios calciotrópicos, né? E aí o hiperparatiroidismo primário e secundário está muito envolvido na diminuição de massa óssea. E a hipovitaminose D geralmente leva ao hiperpara. Então, como a gente tem uma carência bem importante de vitamina D na população, é importante solicitar e fazer esse rastreio. Amiga, como é que tu prescreve vitamina D? Vai, fala aí. Essa a minha pergunta, vai. Ai, cara, eu tô muito Ah, feliz contigo hoje, vai, eu Carol. aprendo coisas básicas. É a minha Tu grila, receitinha bicho. 50 mil por semana, Então, 3 depende semanas. quanto vem o nível da paciente, tá? Hum, Se a paciente tiver de 30 a 60, eu acabo prescrevendo 14 mil unidades por semana, aí 2.000 unidades por dia. Se a paciente estiver abaixo disso, entre 20 e 30, aí eu acabo prescrevendo de 14 até 25 mil unidades por semana. E se ela estiver abaixo de 15, aí é a dose de ataque, 50 mil ah, unidades por semana, por 8 semanas, e aí depois 14 mil. Não tenho o costume de prescrever injetável, tá? Não tenho nenhum paper, nenhum guideline da sociedade da IOF, da europeia e da brasileira que diga que tem segurança para prescrição. Então, eu acabo fazendo por via oral. E agora, a Sociedade de Metabolismo direcionou a gente a prescrever diário, que parece que o diário tem uma melhor metabolização do que o semanal. Então, tem uma nova, não só para gestante, mas para pacientes com alto risco também. Então,
Daí tá mudando a prescrição por conta disso. Mês que vem eu vou para Brasília no Brasileiro, então eu vou te ligar. Uhul, vamos fazer turismo! Tô esperando todo mundo, gente. Bom, a Yarinha ela vai para Brasília, mas ela vai continuar nas nossas reuniões, viu, gente? Só para constar. Geraldo, qual a sua pergunta, querido? Oi, chefe. Eu tô aparecendo ou não sei? Tá Tá. aparecendo. Primeiro, obrigado pela aula. Acho que a gente tinha bastante dúvida em relação a isso. Eu tenho algumas perguntas. Quando a gente fala em relação quando a gente tem risco de osteoporose e pedir a densitometria antes dos 65, a menopausa entra como risco? Como que a gente calcula isso? Depende, se for uma menopausa antes, uma insuficiência ovariana prematura, sim. Menopausa precoce, se for antes dos 45 anos, sim, também entra. Agora, se ela menopausou com 50, eu vou fazer densitometria só com 65. Só com 65, a não ser que ela tenha outro fator de risco. Tá. É, Outra pergunta. Quando a gente vai olhar em questão dos valores, lá no T-Score tem L1 a L4, L1, L2 a L4, L1, L2, L3. Quais que a gente leva em consideração? A gente leva realmente o pior ou o que que a gente faz? Na verdade, a gente tem que. Ó, eu vou voltar naquela de L1, L4 aqui. Peraí, que essa aqui não tem, tá cortada. Essa aqui não tá cortada. Então, ó, se a gente for olhar aqui de L1 até L4, a gente tem menos 1,1, menos 0,8, menos 1,9 e menos 1,1. O Uhum, único que está destoando é o menos 1,9. Então, a gente tem que olhar todos os valores que se aproximam. Dos valores que se aproximam, só fica de fora o L3. Então, entendi, você pode ou olhar os quatro, mas sabendo que o L3 está distorcendo o seu valor, e aí você pode associar com um raio-x de coluna para tentar entender o porquê que está distorcendo, tá? E aí você consegue uma causa ou não. Se vier normal, aí obrigatoriamente você tem que olhar os quatro, mas se vier alterado, você tem que excluir, tá? entendi. Mas Como suponhamos essa, assim, hum, desculpa. como essa paciente tem a fratura, a gente tem que excluir o L3. Entendi. Mas se eles fossem concordantes com uma diferença menor do que um, eu Tá, levaria aí em você vai consideração olhar os quatro. os quatro. E não, tipo, Isso. esse aqui é o pior, eu pego esse. Não, aí Tá. você vai olhar de L1 até L4, você vai anotar o BMD e vai sempre Aham. anotar o T-score. E do fêmur eu levo em consideração um colo, né? Isso, colo do fêmur. Acho que a outra pergunta que eu ia fazer era em relação à periodicidade que o Thomas já perguntou, então acho que são essas. Tá, Obrigado. imagina. Aí aqui eu tinha colocado só as considerações finais, deixa eu só minimizar vocês aqui. Em que é bem importante a gente olhar o posicionamento da densitometria óssea das pacientes e nunca olhar o laudo. O FRAX, que é no site Abraço, levando em consideração a idade. Que fraturas osteoporóticas, ela é de terço distal do rádio, vértebra e colo do fêmur. Perda de até 1% de BMD de uma densitometria para outra é considerado normal, mas acima de 3% é motivo da gente reavaliar o tratamento, de que medir a estatura das pacientes é extremamente importante. E então, que a primeira opção sempre vai ser o bifosfonato, se tiver fratura, de repente utilizar um formador de osso e a mudança do estilo de vida. Tá, esse, na verdade, seriam os recadinhos que eu deixaria para vocês de final, assim, da aula mesmo. Deixa eu sair daqui, que aí eu consigo enxergar vocês agora de tela cheia. Chefe, qual a sua pergunta? Eu já fiz. Ah, Como repõe a vitamina D aí? menadeira essa? Como eu disse, eu tenho perguntas mais simples. Tem umas perguntas aqui no chat que eu tô Eu lendo, já, deixa eu eu ver. já usei, viu, Eu já Carol? falei também as perguntas. Citrato de cálcio
Uhum, É uma coisa que eu uso quando a paciente tem histórico de litíase. Então, uhum, citrato é um negócio que a gente tinha no mercado. O último que eu usava foi meio que retirado. Eu gostava muito, Carol, de repor o cálcio com uhum, iogurte. Tinha um iogurte da Danone que chamava Dência. Ele era ótimo, porque ele era uhum. meio que enriquecido em cálcio, além do habitual, né? Mas a Danone tirou, não tem mais, não encontra. Enfim, eu prefiro sempre comer as coisas que tomar remédio, né? É É, a coisa de gente, gordinho. a gente encoraja bastante a dieta rica em cálcio mesmo. A gente acaba prescrevendo o carbonato de cálcio, que é o que tem disponível, Tem no somente se as SUS, né? pacientes não conseguem comprar, e a calciúria de 24 horas vem alterada. Porque deposita em grandes vasos mesmo, elas fazem evento cardiovascular, e a gente prescreve, elas vão para o cardio tira. É, É difícil achar um meio termo, né? e Bom, tem uma coisa que eu só queria falar, que é bem importante, que às vezes as pacientes falam, não adianta você pegar um copo de leite e colocar 3 colheres de leite em pó dentro do leite para fazer ficar com mais cálcio. A gente tem uma absorção de cálcio tolerável em cada ingesta. Então não adianta você tentar consumir todo o cálcio possível de uma Numa vez só, tomada, né? porque você não consegue ter essa absorção. o que eu gosto de cálcio para reposição são aquelas balinhas também, que é o cálcio bom. Vocês já viram? Sim. Uns dadinhos, né? Que é uma delícia. Fala, meu amor. Tô com uma pessoa pedindo manga aqui, olha só. Eu vou ter que partir uma manga para minha filha, viu, gente? É, mas eu vou Só- fazer só a minha última pergunta. depois eu quero Ó, o perguntar papai vai rapidinho. fazer uma pergunta para tia e depois acabou. O pai vai lá cortar sua manga, tá bom? Pergunta. Carol, o paciente está ali, tem pós-menopausa, beirando os seus 60 anos, tal. É muito difícil, às vezes, você convencer a paciente que ela só vai fazer uma densitometria com 65. Enfim, fez com 60. Veio ali um risco moderado. Você vai ficar até talvez feliz por ter feito com 60 e não com 65, enfim. Eu vou entrar com bifosfonato. Bifosfonato, né? Um alendronato nosso aí de todo dia. Eu fico feliz se numa reavaliação posterior, sei lá, 2 anos depois, que é mais ou menos o prazo que a gente repete a densitometria, tá certo? Uhum. Ela não tiver ganhado massa óssea, mas ela já só não tiver perdido, já estou feliz ou não? Tá, tá. Tô. Porque o bifosfonato ele tem um tempo de ação de mais ou menos 1 ano para mostrar imagem em densitometria óssea. O ideal seria a gente usar o marcador de remodelação óssea. O problema é que a gente não tem parâmetro. Porque se a Uhum. gente pensar que a remodelação óssea ela dura em torno de 3 meses para formar osso, para a gente ter uma quantidade de osso formado de forma suficiente para mostrar a imagem no densitômetro, a gente precisa de muito tempo Tempo, passado. E aí a gente vê imagem de não perda em mais ou menos 1 ano, no mínimo, para beleza. que a gente consiga. Era mais ou menos o que eu queria saber, assim, se só não perdeu, já estava ganhando, entendeu? O que a gente tem que entender, assim, o bifosfonato, ele é uma droga excelente para tratamento de osteoporose. Sempre que a gente não tiver uma resposta terapêutica adequada, a gente tem que pensar que a paciente não está tomando de forma adequada, porque ele é muito chato de tomar. Uhum. Então, a gente tem que reavaliar a adição da paciente, ver se a paciente está tomando direitinho. Então, tentar essa abordagem inicial antes de dizer que a medicação não está fazendo efeito. Só a litíase renal que é preocupante, a biliar não é? Só a renal, por causa Biliar do é outro, clearance. biliar é outro cálculo. Biliar é colesterol. É, Ah, é colesterol. verdade. Que burra! Nada. Que É, nada. é que os gordinhos estão mais preocupados com colesterol do que com cálcio, é isso.
Bom, gente, mais perguntas? Eu tenho uma filha desesperada por uma manga. Alguém quer mais? Nossa, a gente já está quase 9 horas, Já foi são 2 maravilhoso. horas de osteoporose na cabeça. Carol, você foi muito recorde. Carol, Todo muito mundo, obrigada. ninguém queria sair É daqui. isso. Parabéns. Delícia te Bom, ouvir, amiga. Muito Que bom mesmo. bom, que bom. Que bom que bom, não ficou confuso, que às Não. vezes. acho que terminaremos a aula agradecendo pela aula, enfim, não sei nem falar, tão abrangente no tema. Queria dar boa noite a todos. E amanhã, paulistanos estão de feriado. Então, nos vemos aí na quarta-feira. Pode ser que eu passe lá no Eva pela manhã para ver vocês, tá bom? E Beijo, é? galera. Amanhã não é, Eva? Quarta no Quarta. Eva. Quarta, Ah, não é. quarta. Ô, Carol, a Caroline está perguntando a última. Esses exames laboratoriais são para todas após menopausa ou só para quem é alto risco? Caroline está Qua- perguntando. Quais exames? Carol tá aí, pergunte, Carol, que acho que ela tá tímida. O pessoal tinha citado do cálcio, paratormônio, nessa sequência que você tinha falado. Todas as pacientes que estão em tratamento ou que têm alto risco, a gente tem que fazer a solicitação. Então, para todas no começo e depois para todas que estiverem em tratamento. Uhum. Maravilha. Galerinha, chupa essa manga. É isso. Ó, beijos. Tchau. Boa noite, galerinha. Carol, eu vou continuar te ligando quando eu tiver caso maluco. Tá bom, beijo. Sem É isso. problemas. Tchau, galerinha. Boa Tchau, noite. tchau.